Abri os meus lábios, ó Senhor, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Programa Vivendo a Palavra. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Invoquemos a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ato de contrição. Senhor, guardai-nos em vossos caminhos, iluminai a nossa vida, fazei-nos crescer em vosso amor, a fim de que tudo concorra para o nosso bem e de todas as pessoas. Amém. Que a nossa fé repouse não sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Deus, para que nossas almas, escondidas em Deus, entregues incondicionalmente a Deus, experimente a santidade que irradia a todos. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção. A sua face resplandeça sobre nós, que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação entre os povos. Senhor, dai-nos a graça de ter os nossos olhos iluminados pelo Espírito Santo. Invoquemos o Divino Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. É com muita alegria que hoje nós vamos refletir no Evangelho de São Mateus. Tomem comigo no capítulo 10, versículo 24 a 27. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo de 24 a 27. Assim nos diz o Senhor: o discípulo não é maior que o mestre, e o servidor não é maior que o patrão. Basta ao discípulo ser tratado como mestre, e ao servidor como o patrão. Se chamaram de Beelzebul, o pai de família, quanto mais farão as pessoas de sua casa? Não temeis, não temais, porque não há nada escondido que não venha à luz, e nada há de secreto que não venha a se saber. O que vos digo na escuridão, dizei-o às claras. O que vos digo ao ouvido, publicai-o acima dos telhados. Palavra da salvação, irmãos. Glória a vós, Senhor. Esse trecho do Evangelho, Jesus está falando para os seus discípulos. É um ensinamento para os seus seguidores. Discípulo é aquele que procura praticar aquilo que o mestre pratica. Vou dar um exemplo simples. Por exemplo, uma pessoa vai aprender violão e tem um mestre de violão. Ele vai lá e treina tudo aquilo que o mestre sabe. E Jesus fala assim, basta o discípulo ser como o mestre. Então Jesus chamava, convocava as pessoas, convoca os homens a ser seus discípulos, seguidores. Aprender a viver, a praticar um estilo de vida como o dele. E ele diz, olha, basta o discípulo ser como o mestre, não tem que ser maior. Basta a gente ser como Jesus Cristo, que já é um objetivo imenso. E ele diz assim, para me seguir, para ser meu discípulo, vocês vão ter problema. Vocês vão ter dificuldade, porque o discípulo, o seguidor de Jesus Cristo, vai ter que dar testemunho do amor, testemunho da verdade, testemunho do perdão, testemunho da fé, testemunho do reino de Deus. E isso incomoda as trevas. Isso incomoda aquelas pessoas que estão com a prática errada. A princípio, muitas ficam até ferozes, indignadas, quando você diz para uma pessoa que ela tem que perdoar o próximo, que ela tem que amar o irmão, que ela tem que abençoar o inimigo, que é da doutrina de Jesus Cristo, né? Um dos maiores ensinamentos que Jesus deixou para nós foi assim, amem uns aos outros como eu vos amei. E Jesus amou os inimigos, abençoou os inimigos. A gente vê no alto da cruz, ele orando por aqueles que estavam tirando a vida dele. Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Então um discípulo é esta pessoa que faz uma opção pelo amor, pelo bem, pela graça de Deus. E ao agir assim, ela incomoda. E às vezes ela é até chamada de Beelzebul.
Belzebu, segundo a tradição judaica, era um príncipe dos demônios. Demônio é confusão, espíritos maus. E os judeus tinham que Belzebu era um dos príncipes desses espíritos maus que se manifestavam nas pessoas que não buscavam a Deus. E atribuem a Jesus essa expressão. Ele incomoda tanto porque na época os fariseus eram muito legalistas. Queriam cumprir a lei a ferro e fogo, sem amor, muitas vezes querendo que apedrejasse, querendo que punisse as pessoas. E Jesus os convoca ao amor. E isso incomoda os fariseus. E eles chegam a dizer, esse homem é um Belzebu. Esse homem é um inimigo, ele atrapalha. E assim todo cristão autêntico, quando começa a dar testemunho, ele incomoda. Ele incomoda as trevas. Mas Jesus diz, não tenha medo, vá em frente. Se fizeram comigo, vão fazer com vocês, mas tenham fé, eu estou com vocês. Não fiquem preocupados. Vão em frente, olha aqui, o que vos digo à escuridão, dizei-o às claras. O que vos digo ao ouvido, publicai-o em cima dos telhados. O discípulo é aquela pessoa que escuta Jesus Cristo na sua oração, que pega a sua Bíblia, vai para o quarto, ora, medita na palavra de Deus e busca ouvir o que Deus quer para esse mundo, o que Deus quer para a nossa vida. Esses dias atrás eu tive uma experiência interessante. Na minha oração, quando orava, refletia sobre depressão. Quantas pessoas com depressão, com problema... E escutando, orando na minha oração, e o Senhor tocou no meu coração. Ouvi mesmo a voz claramente dizendo para mim assim, a causa de muita depressão é que o ser humano ultimamente só gosta de má notícia. O homem hoje está apegado às más notícias. Eu sou a boa notícia, eu sou a salvação. Mas o homem hoje se apegou a notícias ruins, a televisão, a jornais, uma notícia ruim atrás da outra. Isso leva a um sentimento depressivo. Isso leva a um desgaste. O homem não foi criado por Deus para ficar armazenando tanta notícia ruim. Então, irmãos, a boa notícia é o Evangelho. Ao invés de ficar apegado no jornalismo cedo, de tarde, de noite, leia um salmo, busque a palavra de Deus e você vai ver que a sua vida vai ter outro sentido, porque Jesus Cristo é a boa nova, é a luz para esse mundo. E eu quero orar por você. Não tenha medo de seguir Jesus. Não tenha medo de ser um discípulo. Busque a Sagrada Escritura, busque a igreja, busque participar da vida comunitária e você vai perceber que seguir Jesus é o caminho certo. Neste momento eu oro por você, querido irmão, querido telespectador, querido ouvinte, que o Senhor Deus possa te abençoar. Que você possa abrir o seu coração para ser um seguidor de Jesus Cristo. Que você não tenha medo de abraçar a fé, de dar passos na fé, praticando os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz de Deus esteja no seu coração e que a graça de Deus encaminhe sua vida e que você seja aberto às boas notícias que o Evangelho nos traz. Amém. Queremos a sua participação, queremos interagir com você. Então pode enviar a sua pergunta, mandar uma historinha, sugestões para o nosso programa. Programa Vivendo a Palavra @gmail.com. Caminhe a sua intenção, o seu pedido, a sua história. Estamos aqui esperando. Hoje nós vamos ouvir a pergunta da nossa irmã Divina, lá do Jardim Aroeiras. Quando começou a Romaria de Trindade? Divina, não existe um registro em que apareça bem determinado o início da Romaria de Trindade. A primeira pista nos é dada por Manuel Pio, ao registrar que em 1898 decorriam 42 anos do início da Romaria, que seria então por volta de 1856. Outros documentos são mencionados pelo padre João Cardoso de Souza, que indica a data de 1848, que seria o ano mais provável do início do Santuário do Divino Pai Eterno. O santuário era uma capelinha coberta de buriti, entre várias casinhas também de buriti, no centro do arraial do Barro Preto, hoje Trindade. Tá bem? Fonte: livro Romeiros de Trindade a Caminho da Trindade, de Maria de Lourdes Zavarez, página 27. Rezemos com o Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno,
tira de mim todo medo, tira de mim toda dúvida, esclarece meu espírito abatido com a luz que ilumina o teu divino Filho Jesus Cristo aqui na terra. Que eu possa receber toda a tua grandeza, Pai eterno, tua presença em minha vida, hora a hora, minuto a minuto. Amém. Porque todos nós podemos ser santos. Bem, irmãos, vamos à nossa história de hoje. Um pai que trabalhava muito, vivia muito ocupado, chega tarde já, por volta das 9 horas em casa, e o filho, que às vezes não tinha muito tempo com o pai, aproximou dele e falou: pai, quanto que o senhor ganha por hora? O pai fez as contas e falou: meu filho, em torno de R$8 por hora. Aí o filho falou: pai, o senhor me dá R$3? Não, meu filho, cansado, vai dormir, já está tarde. E o menino foi deitar, deitou-se lá, o pai recolheu, ficou um pouco a consciência pesada, que estava sendo meio duro com o filho, voltou, chegou no quarto. Filho, você está dormindo? Não, pai, não estou dormindo, não. Escuta aqui, por que você quer os R$3? Está aqui, toma os R$3. Ah, obrigado, pai. Levantou da cama, foi lá na caixinha dele, pegou, tinha mais 5, juntou com os 3, falou: pai, olha aqui, estou te dando R$8. É 1 hora, não é? O senhor pode ficar 1 hora comigo? Então, muitas vezes, a gente está convivendo e não está dando qualidade àqueles que amamos, àqueles que entendemos. O nosso Pai do céu sempre está à nossa disposição. Se você se voltar, se recolher em oração, Deus vai estar sempre lá, esperando você, querendo tirar 1 hora com você. E que nós possamos aprender com essa história. Buscar a Deus, estar nos braços do Pai, essa semana do Pai Eterno, tirar um tempo para o Pai, mas também que nós possamos olhar também os nossos filhos e também ser aquele Pai que Deus espera que sejamos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos, guardai-nos também quando dormimos. Nossa mente vigie com Cristo e nosso corpo repousa em paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.